Muito obrigado, Excelência. Uma boa tarde a todos aqui presentes. Cumprimento a desembargadora relatora dessa ordem de habeas corpus, doutora Maria Luísa de Marilac, a quem eu tive o prazer de conhecer lá na 9ª Câmara Criminal como defensor dativo e agora estou aqui tendo a honra de sustentar perante Vossa Excelência. Também cumprimento nessa ordem de habeas corpus o desembargador Franklin Gino Caldeira Filho, que atua no julgamento dessa ordem. Foi meu professor, hoje tenho a honra aqui de sustentar ainda como aluno, mas também como advogado perante Vossa Excelência. E estendo os mesmos cumprimentos ao desembargador Antônio Carlos Cruvinel, que também julgará esse pleito. Cumprimento a Procuradoria-Geral de Justiça, a todos os demais colegas aqui presentes, serventuários. Excelências, encaminhei memoriais para todos os gabinetes, acredito que Vossas Excelências puderam ter acesso aos memoriais para esse julgamento, no qual eu tentei sintetizar justamente o objetivo dessa ordem de habeas corpus. De que se trata, Excelências? A síntese fática, sendo bastante pragmático e objetivo, é que os pacientes respondem um processo penal por incidência do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4 do Código Penal, estando preso aí desde 27 de dezembro de 2021. O processo decorreu normalmente, foi feita audiência de instrução e julgamento em 9 de setembro de 2022. Nessa audiência, Excelência, foram ouvidas as testemunhas normalmente, dispensadas algumas pelo Ministério Público e outras por essa defesa. Quando do momento do interrogatório dos réus, a magistrada os qualificou, assim como manda a lei, e ao perguntar se responderiam as perguntas, ambos os réus responderam que responderiam as perguntas feitas pela defesa e silenciariam quanto às perguntas feitas tanto pela douta magistrada quanto também pelo ilustre promotor de justiça. Nesse momento, Excelência, foi quando a magistrada negou aquele pleito, aquele exercício da autodefesa dos réus e encerrou a instrução processual. Nesse momento foi também quando nós pedimos para que se abrisse a ata de audiência para registrar o nosso requerimento de nulidade do encerramento da instrução processual sem o interrogatório dos réus, que é fundamental para o exercício da autodefesa, talvez o direito mais basilar dentre todos do processo penal. Trouxemos também ali, na nossa fundamentação, que consta da ata de audiência, um pedido para o relaxamento de prisão ilegal pelo excesso de prazo para a formação de culpa por ato exclusivo do juízo, uma vez que tanto o Ministério Público quanto a Defesa desistiram de todas as diligências que estavam pendentes. A magistrada proferiu uma decisão mantendo a sua negativa, ou seja, do encerramento da instrução processual, e foi o motivo pelo qual entramos com essa ordem de habeas corpus, porque a decisão proferida pela insigne magistrada carece de fundamentação, conforme o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal de 88. O que ocorre, Excelências, é que nós trouxemos os argumentos lá na ata de audiência, no nosso requerimento, que entendíamos cabíveis do nosso pedido e que Vossa Excelência tiver acesso. A magistrada, ao negar o nosso pleito, simplesmente não analisou os argumentos que nós trouxemos, fundamentando a sua decisão. Fosse para negar, inclusive, mas sequer foram mencionados. E eu não digo nem mencionados nominalmente, mas sequer foram considerados, conforme se extrai do breve trecho da decisão proferida. Aliás, Excelências, essa questão do interrogatório é tão fundamental que o Código de Processo Penal traz ali, analogicamente, uma das espécies de nulidade, no artigo 564, inciso 3, a linha E, a nulidade pela ausência de interrogatório do réu presente. Quando houve ali uma interrupção do interrogatório, ele não foi realizado. O interrogatório entende-se aí, hoje a doutrina, principalmente professor Auri Lopes Júnior, entre vários outros, o grande professor Eugênio Patielli de Oliveira, entre vários outros, trazem que o interrogatório é um fundamental momento para o exercício da autodefesa do réu. A autodefesa, aliás, e eu cito a Vossa Excelência, que é um desdobramento justamente do princípio do nemo tenetur si detegere, o princípio da não autoincriminação.
sendo também um desdobramento do próprio direito ao silêncio, porque pode ser exercido parcialmente. Parte da doutrina até traz a ideia do silêncio parcial, do silêncio em bloco, e aí o silêncio parcial seria um desdobramento disso. Nós pugnamos a nulidade assim que ela aconteceu. Ao nascer da nulidade, bem na sua manjedoura, nós constamos ali na ata de audiência para evitar qualquer alegação futura de preclusão. E o prejuízo, excelências, está mais do que demonstrado, em que pese até eu entender se é uma nulidade absoluta, mas ainda que se falasse em prejuízo, e no princípio do pars nullité sans griffe, o prejuízo está demonstrado por quê? Se o interrogatório é o único momento em todo o decorrer do processo que os réus podem exercerem a sua autodefesa, darem as suas razões, quando é retirado do processo esse direito basilar dos réus e, pior, encerrada a instrução processual, como é que a magistrada poderá, através do livre convencimento motivado, decidir sobre a versão dos réus, se ela não vai existir nos autos pela sua fala? Essa usurpação do direito de fala dos réus não pode se manter sob pena de uma grave violação ao direito basilar. E nós citamos lá, justamente na ata de audiência, e trazemos para Vossa Excelência o habeas corpus 628-224 de Minas Gerais do Superior Tribunal de Justiça, que julgou, através do seu, principalmente na relatoria do ministro Félix Fischer, e foi seguido pelos colegas, a questão do silêncio parcial ser um direito do réu, um direito até muito básico de todos os réus, ou de qualquer um de nós que respondamos a uma ação penal. O artigo 185 traz a importância do Código de Processo Penal, traz a importância do interrogatório. E eu cito ainda, excelências, tentando ser o mais objetivo possível, uma apelação criminal dessa Câmara Criminal, julgada, a relatoria era do insigne desembargador Otávio Augusto de Nigres Bocalini, mas acompanharam o relator nesse voto o desembargador Franklin Gino e também o desembargador Antônio Carlos Cruvinel. A apelação criminal 1-039617-003-4625-002, a qual eu só vou ler um excerto bem curto que objetiva aqui as mesmas razões que eu ora pleiteio. Disse naquele voto, abro aspas, o direito ao silêncio parcial constitui expressão do direito à autodefesa, cujo exercício, durante o interrogatório, faculta ao acusado responder unicamente as perguntas que lhe convenham, ainda que sejam formuladas apenas pela defesa técnica. Precedentes do STJ, fecho aspas. Essa questão, excelências, é extremamente fundamental para a lisura de um processo, até para evitar uma futura alegação de nulidade. Já estamos aqui no primeiro ato tentando evitar isso. O constrangimento ilegal, conforme nós trouxemos nos memoriais, resta demonstrado porque o encerramento da instrução processual sem o interrogatório dos réus nega o seu direito ao silêncio parcial e à autodefesa, conforme todos os dispositivos que nós trouxemos aqui anteriormente, e a noção de um devido processo legal, culminando ainda até no excesso de prazo, que resultou ali no excesso de prazo para a formação de culpa no processo, o que é uma questão subsidiária a esse pleito que ora sustentamos. O prejuízo também foi demonstrado, superando qualquer alegação de pars nullité sans griffe que possa ser aí aventada, no sentido de que, se não podem os réus, no seu interrogatório, darem as suas razões, quando é que vão fazê-lo? Porque nós estamos numa fase muito importante, muito preponderante, inclusive pela natureza desses autos, pela natureza específica desse processo. Portanto, não há como alegar uma negativa de autoria sem os autores poderem ter negado o feito e ter sido encerrada a instrução processual. A fundamentação nós trouxemos a Vossas Excelências, a qual eu não vou repeti-la, porque sei que já estendi até um pouco mais, mas está demonstrada na ordem de habeas corpus, especialmente ali no artigo 185 e 564, 3, a linha E do Código de Processo Penal, bem como as decisões jurisprudenciais que citamos. E por fim, excelência... Doutor Tiago, perdão. Queira encerrar, por favor.
Perdão, Excelência, eu peço desculpas e encerro pedindo a Vossas Excelências para que seja anulado o ato do interrogatório, apenas mantida a instrução processual, para que se refaça o interrogatório dos réus, sendo eles ouvidos. E como tese subsidiária, o relaxamento da prisão pelo excesso de prazo para formação de culpa. Agradeço, Excelência, peço desculpas por ter estendido aqui um pouco mais. Uma palavra, eminente desembargadora relatora, para o seu voto. Ouvi atentamente a brilhante sustentação oral proferida pelo Dr. Tiago. Eu estou, senhor presidente, concedendo parcialmente a ordem, anulando a decisão que encerrou a instrução sem interrogatório. Mas quanto ao excesso de prazo, eu estou entendendo que não se verifica. Desembargador. Pois não. Desembargador Franklin Divino. Senhor presidente, inicio agradecendo as palavras que me foram dirigidas, ouvi com a atenção devida do ilustre advogado e estou acompanhando integralmente a eminente relatora. Eu também ouvi com atenção as palavras proferidas pelo ilustre advogado. Aliás, já tinha tomado conhecimento de toda a matéria através do memorial que me foi enviado por Sua Excelência ao meu gabinete. Tive o cuidado de ler o memorial e verificar quais eram os pleitos que Vossa Excelência havia formulado. Eu estou acompanhando a eminente desembargadora relatora com referência à nulidade do julgamento. Contudo, eu acrescento que eu estou concedendo a ordem também para relaxar a prisão dos pacientes. E o faço por quê? Porque o artigo 412 do Código de Processo Penal estabelece a conclusão do sumário de culpa para pronúncia ou impronúncia em 90 dias. Eles estão presos, parece-me que de dezembro de 2021, portanto há mais de 255 dias sem a devida sentença de pronúncia. E a nulidade que nós estamos declarando agora pela não oitiva e interrogatório dos pacientes, essa nulidade provocou ainda mais um excesso de prazo maior do que o que já vinha ocorrendo. Então, quem está dando aso a esse excesso de prazo é o próprio Poder Judiciário, através da decisão que nós estamos, entre aspas, a reformar através desse habeas corpus. Então, por esse motivo, eu amplio e concedo a ordem de habeas corpus totalmente, pelo excesso de prazo, determinando a expedição do alvará de soltura de ambos os pacientes, se por algo não estiverem presos. E determino ainda que se comunique à Corregedoria Geral de Justiça da concessão desta ordem, no caso de minha parte, porque assim determina o regimento interno desse tribunal. E quem deu aso a esse excesso de prazo foi a decisão que, ora, nós estamos, entre aspas, a reformá-la através da concessão desse habeas corpus. Por esse motivo é que eu estou concedendo integralmente a ordem de habeas corpus. É como voto. Muito obrigado. Anuncio o resultado. Concederam parcialmente a ordem, vencido parcialmente o desembargador segundo vogal. Proferiu sustentação oral pelo paciente, doutor Tiago Guimarães Pedrosa, a quem agradecemos pela participação nesta sessão de julgamento. Esse é o resultado. Muito obrigado, Excelência.